vamos para mais uma apresentação com o título Jogos Sérios e sua avaliação pedagógica. É de autoria da acadêmica Bianca Thaís Schneider, Luísa Ventura, Érica Dal Torre, Patrick Barbosa Silva, Nicole Mesquita e Luísa e Caroline Borges. O orientador é Pablo Santiago e a instituição vinculada é a Universidade de Passo Fundo. Olá, então, meu nome é Bianca e eu sou acadêmica de Medicina da Universidade de Passo Fundo e eu vou apresentar esse trabalho, então, hoje. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês, explicar um pouquinho por que uma aluna da Medicina ou alunos da Medicina estão fazendo, falando sobre jogos sérios e avaliação pedagógica. O que isso tem a ver, né? Para explicar isso, vocês têm que entender que a gente tem uma matéria, dentro da medicina, a gente tem uma matéria que é seminário de pesquisa. Nessa matéria, vários professores dão linhas de pesquisa, divulgam suas linhas de pesquisa, e a gente escolhe qual delas a gente quer entrar. Nesse caso, então, o Pablo, que é médico oncologista pediátrico ali no São Vicente, de Passo Fundo, ele, juntamente com o Dr. Alexandre Zanata, que é professor da área de computação ali na UPF, eles criaram uma linha de pesquisa que seria criar um jogo que auxiliasse no ensino de alguma matéria da medicina. Então, nós somos os acadêmicos que entraram nessa linha de pesquisa e a gente está tentando desenvolver um jogo que auxilie no aprendizado de uma matéria dentro do curso de medicina. Junto com a nossa equipe de alunos da medicina também tem uma aluna de mestrado, que está fazendo seu mestrado junto com o professor Rafael Haider, e ela está fazendo o mestrado dela em conjunto com a nossa pesquisa. E o que a gente faz? Por que a gente faz isso? A gente está fazendo parte de um projeto da faculdade que é aumentar criar mais tecnologia na parte de educação médica mesmo. Eles estão criando um laboratório que vai ter robôs, enfim, e o nosso projeto faz parte dessa evolução do ensino da medicina ali na UPF. Então, a gente faz parte de grupos de alunos de medicina e computação que estão criando um jogo para auxiliar agora, já definido, o jogo será sobre anemia, e o dispositivo que a gente vai usar é um dispositivo de realidade misturada. Como é que a gente chegou nisso, então? A gente se dividiu, o nosso grupo se dividiu em 3 subgrupos. Um deles ficou com o objetivo de desenvolver de pesquisar sobre qual conteúdo seria o melhor de abordar, qual a maneira seria melhor de abordar. O outro grupo ficou com o objetivo de pesquisar quais os tipos de jogos que seriam melhores de usar, quais os dispositivos que a gente poderia usar. E o meu grupo, no caso, ficou com o objetivo de estudar como que a gente iria avaliar esse jogo para comprovar que ele funciona ou não, auxiliando no aprendizado de alguma matéria dentro da medicina. Então, a gente se dividiu entre os 3 grupos e eu estou no grupo de avaliação do jogo. E o nosso problema, então, era como que a gente ia avaliar pedagogicamente esse jogo, né? Para isso, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, a gente teve como string de busca a realidade misturada, o aumentado, o jogo sério, ensino, aprendizado, educação, formação e medicina. A gente leu 20 artigos, resumiu eles e apresentou para os outros colegas. E desses 20 artigos, a gente selecionou 9. E desses 9, a gente criou um resumo. E esse resumo é nada mais do que o artigo que eu estou apresentando hoje. Bianca? Oi. Desculpa te interromper, só põe a tua tela um pouquinho mais para baixo, porque está cortando um pedaço do teu rosto. Assim? Isso, agora pronto. Tá. Então, o objetivo do meu subgrupo era buscar alguma ferramenta que fosse avaliar o nosso jogo, né, um jogo sério,
que pudesse ser aplicada, então, num dispositivo de realidade misturada, e que utilizasse um método que fosse validado. Então, esse era o nosso objetivo de ter todos esses critérios preenchidos, né, com um dispositivo para avaliar. No entanto, a gente não encontrou nenhum, até pela nossa pesquisa, né, que foi bem pequena, a gente não encontrou nenhum dispositivo que satisfazesse todos esses critérios. O que a gente encontrou, ou eles avaliavam só o desempenho humano, ou eles avaliavam só o produto desenvolvido, ou eles não eram específicos para jogos educacionais, ou eles faltavam validação. Então, a gente encontrou esse problema na nossa pesquisa, tentando avaliar o nosso jogo, buscando uma forma de avaliar o nosso jogo. Os modelos que a gente encontrou na nossa pesquisa foram esses, que vão aparecer na tela, e o último deles ali, o questionário de avaliação de jogos educacionais de Savi, ele foi o mais completinho assim que a gente encontrou, só que ele não é validado, então a gente dificilmente vai poder usar ele. Então a gente percebeu que com essa pesquisa a gente percebeu que tem pouquíssimos, pelo menos, instrumentos que possibilitem dizer que um jogo funciona ou não. Então, a gente percebeu que dentro de um problema, a gente percebeu que existe outro problema, e até agora a gente não encontrou nenhum método que fosse completo o suficiente para a gente aplicar no nosso jogo. E por que então eu resolvi trazer isso aqui? Qual o nosso objetivo com isso? Quando a gente terminou de fazer o nosso resumo, a gente percebeu que nós, como acadêmicos de medicina, a gente não ia conseguir resolver esse problema, que isso dependia de alguma pesquisa muito maior e de pessoas que teriam esse conhecimento nessa área, então que não era o caso da gente, né? E que também teriam tempo para desenvolver essa pesquisa. Quer instigar a pesquisa nessa área, incentivar as pessoas a criar um questionário, validar os questionários que existem e disseminar também o uso de jogos na educação. Na UPF, a gente tem uma estrutura que é o Parque Tecnológico, que ele tem vários jeitos de se utilizar, vários instrumentos para serem utilizados que não são utilizados. Então, incentivar as pessoas a criar projetos, a criar jogos que possam auxiliar no ensino de matérias que as pessoas têm na faculdade, enfim, nas aulas. Tem o equipamento, só falta ser utilizado. Então, era isso. Eu espero que a nossa pesquisa, nosso problema, um dia seja resolvido por alguém que tenha capacidade para fazer isso, que se sinta motivado para fazer isso, porque é necessário, a gente vai precisar, se a gente quer desenvolver jogos na educação, a gente precisa saber se eles funcionam. Então, eu espero que alguém se sinta motivado a criar algum método de avaliação desses jogos. E era isso aí, nossas referências. E daí, qualquer coisa, eu estou disposta a tirar as dúvidas e também contato se alguém sabe de alguém que de alguma pesquisa que é parecida ou que tem uma resposta para esse nosso problema que a gente não encontrou na nossa pesquisa. Eu aguardo o contato, a gente está bem ansioso para conseguir uma resposta, e era isso. Obrigada.